Jesus seja sobre a sua vida, sua casa, seu lar, a sua família. E nós estamos iniciando mais um Conexão Lar Feliz. Você já sabe, todo sábado à noite nós temos a nossa live especial aqui, tratando assuntos de família. E sempre é muito relevante, edificante. Por isso, antes de nós orarmos para abrirmos aqui esse bate-papo, eu já quero te incentivar. Copie esse link, manda nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais para que mais pessoas venham ser abençoadas hoje aqui. E hoje um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre família e missão. Família dos missionários, família de quem já esteve no campo missionário, quais os bastidores, os dilemas, os desafios de uma família que aceita esse chamado, coisa que muitas vezes a gente não sabe, mas que é muito relevante para a discussão, edificação espiritual e para que nós venhamos nos identificar com algumas realidades vividas por quem já esteve neste desafio. Portanto, manda esse link enquanto eu vou apresentando os nossos convidados. Nós temos aqui bastante gente hoje, o time está grande aqui. Está pastor Peter Hibert, que é o nosso coordenador de missão, já vai estar depois fazendo a oração para a gente. Pastor Paulo e pastora Mariana, que tem experiência missionária aqui no nosso estado, né? Temos o Rogério e a Pri, pastor Rogério e pastora Pri, que estiveram na Argentina, eles vão falar já disso, e o pastor Edson, que teve também experiência na Bolívia. E hoje nós vamos falar família e missão. Mas antes, nós queremos orar, pedir a bênção de Deus sobre nós que estamos desse lado e a bênção de Deus sobre a sua casa, o seu lar, aí desse lado. Pastor Peter. Amém. Como é bom estar com você nessa noite, nessa live da Conexão Lar Feliz. Vamos orar, e eu queria que você chamasse todo mundo aí que está na casa, está no recinto, no ambiente, chama para perto, é um momento com Deus também, um momento de nós abençoarmos a sua casa, a sua família, o seu lar. Quem sabe tem alguém lá no outro quarto, lá na outra peça da casa, chama para perto agora, porque nós queremos abençoar a sua família. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós oramos, iniciando mais essa live, essa Conexão Lar Feliz, tem o intuito de abençoar esta casa, abençoar essa família e este lar. Também abençoa, Senhor, essa programação, essa conversa que vamos ter aqui para edificar vidas e abençoar famílias, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero já pedir então, o pastor Peter já se apresentou, nosso coordenador de missões, pastor Peter que ama a missão, já viajou também, dando assistência muito na obra missionária, e vai estar com a gente hoje nessa conversa. E aqui nós temos o Paulo e a Mariane, pastor Paulo e pastora Mari. Eu queria que você se apresentasse para o povo, falasse aonde vocês atuaram como missionários, a família, os filhos. Muito bem, pastor Lediel, é um prazer, uma honra estar com o senhor nesse programa que é tão especial, Conexão Lar Feliz. Também uma boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. Nós tivemos uma experiência missionária aqui mesmo no nosso estado, numa cidade de interior, cidade de Pouso Redondo, cidade de 17 mil habitantes, e foi ali que nós iniciamos a nossa carreira missionária. Vivemos aí momentos especiais, marcantes, que vamos estar compartilhando com vocês também no decorrer do programa. Ok, muito bom. Pastor Rogério e pastora Pri, se apresentem, fala aonde vocês estiveram como missionário e quanto tempo ficaram no campo. Amém. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, também ao pastor Lediel, e agradecer pela oportunidade, e também cumprimentando nosso coordenador de missões, pastor Peter, pastor Paulo, pastor Edson, e a todos que estão nos assistindo. Trabalhamos por 7 anos na Argentina, na cidade de Rio Quarto, na província de Córdoba, um país muito bonito, foi muito bom. Ok, bastante tempo, 7 anos. E temos também o pastor Edson, se apresenta, fala quanto tempo esteve no campo missionário. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado pelo convite, pastor Lediel. Uma honra estar aqui também nesta noite.
eu e minha família, nós somos 4, mas quando nós fomos para o campo missionário, era só eu e a Daiane. E nós éramos mais jovens do que somos hoje, e ali nós tivemos 2 filhos no campo missionário, o Mateus em La Paz e o Anthony em Santa Cruz. Então foi assim uma experiência incrível, e no decorrer do programa aí a gente vai estar compartilhando um pouco dessa experiência. Bacana. Isso é interessante. Os 2 filhos, então, são bolivianos, né? Nasceram no 2. campo missionário na Bolívia. A gente vai ter muitas histórias para ouvir ou pelo menos comentar. Eu até falei com o pastor Peter, é um assunto muito importante para de vez em quando nós estarmos também trazendo aqui no programa da família, porque família e missão, e a família cristã precisa estar envolvido nessa realidade. Então é bem provável que de vez em quando nós vamos fazer, né, pelo menos uma vez a cada uns 2 meses, talvez, programa com uma família de missionários, falando também da realidade familiar, da onde é, né, a sua atuação, o seu campo de atuação, porque muda muito as estruturas familiares, né? Em alguns lugares é uma estrutura matriarcal, a educação dos filhos é diferente, então tem muito assunto para a gente falar a respeito de família. Fica com a gente que estamos começando esse programa top. E eu quero já aqui começar falando a respeito dessa chamada, essa tomada de decisão para ir para o campo missionário. Vamos começar pelo último que falou. Você, pastor Edson, quero já começar contigo, mas depois ouvir todos aqui. Essa decisão, né, de ir para o campo missionário, primeira vez que você estava solteiro, estava já casado, a esposa, ela tinha também essa visão. Como é que é o casal receber essa chamada? Nós, quando fomos chamados por Deus, nós éramos ainda solteiros, mas depois de alguns anos na missão, a gente se casou. E eu me lembro que antes de casar, quando eu estava noivo, eu tive uma experiência em La Paz, na Bolívia, por 6 meses. Eu fui para acompanhar outro missionário nosso que estava lá na época, e eu fiquei ali 6 meses com ele, e retornei. Não tinha pretensão de voltar a La Paz, a Bolívia, embora tivesse tido uma experiência tremenda ali, porém nós não tínhamos a expectativa, porque o missionário que estava lá estava bem. E nós, ao voltarmos, noivamos, nos casamos, e depois de 11 meses casado, nós voltamos para La Paz, na Bolívia, e ali ficamos desde maio de 2014 a maio de 2020. Então foram 6 anos, no mesmo dia. É interessante até isso, pastor Ledial, porque no mesmo dia em que fez 6 anos, no mesmo dia em que nós fomos, dia 24 de maio, nós chegamos em La Paz. E no dia 24 de maio, nós cruzamos a fronteira com o Brasil, da Bolívia com o Brasil, em Corumbá, devido à pandemia e toda aquela situação. Meu filho estava fazendo um tratamento, nosso último filho, e ali não era possível seguir com o tratamento, então a igreja tomou essa decisão de nos trazer de volta ao Brasil para continuarmos aqui o tratamento. E agora ele está já terminando o tratamento, encaminhando, já fez a cirurgia. Então, assim, foi uma experiência incrível. O chamado de Deus na nossa vida para ir para a Bolívia foi algo muito claro mesmo. Deus mostrou em sonhos para minha esposa várias crianças bolivianas correndo e abraçando ela, e Deus também me deu sonhos com a Bolívia. Então Deus confirmou em nosso coração. E quando nós chegamos lá, nós desenvolvemos um projeto chamado Dia Feliz, e é um projeto com crianças. E esse dia eu me emocionei muito, porque eu vi o sonho da minha esposa se concretizando, se tornando real. As crianças corriam, todas elas muito parecidas umas com as outras, e elas corriam e nos abraçavam, e isso foi uma emoção grande, Deus confirmando o sonho, Deus confirmando a chamada para o país da Bolívia. Daí facilita, né? Os 2 corações, mesmo você foi solteiro, mas se encontraram lá e os 2 corações estavam conectados, né? Rogério e Pri, pastor Rogério e pastora Pri, vocês quando foram ao campo já foram casados, né? Como é que foi esse chamado? Começou com quem? A família, né? Os pais concordaram, aceitaram? Como é que é isso? Então, o nosso chamado foi
o meu pelo menos, né, foi a partir dos meus 12 anos de idade. Depois que nós começamos a namorar, Deus começou a confirmar tanto o meu chamado quanto o do Rogério. E ele não tinha esse desejo de ser missionário no começo, mas depois que nós nos casamos, Deus começou a falar fortemente com nós dois, e nasceu esse desejo no coração dele também. E Deus foi confirmando. Quando nós saímos para o campo missionário, nós já tínhamos 5 anos de casado, né? E Deus foi confirmando os lugares por onde a gente foi passando. Nós ficamos um ano e 2 meses em Corrientes, no norte da Argentina. Depois Deus disse que o nosso tempo naquele lugar já tinha terminado. Então nós fomos começar uma obra em Rio Quarto e ficamos 6 anos em Rio Quarto. E Deus confirmou tanto a nossa ida quanto a nossa vinda. Ok. Já é bem longe. Qual a distância de Rio Quarto, por exemplo, para cá, para Blumenau? 2.500 quilômetros, né? Ou seja, se bater a saudade, já não é, vou dar um pulinho ali, não é assim, né? Depois nós vamos falar sobre isso, saudade aperta. O pastor Petro conheceu lá? Já passamos por lá, quando estávamos a caminho do Chile, conhecemos a cidade de Rio Quarto, a província de Córdoba, toda a região ali. Bênção. Pastor Paulo, pastora Mari, conta para a gente aí como é que foi essa questão do chamado, né? Começou no coração de quem? Já tinha filhos? Como é que foi? A nossa história é um pouco incomum, né? Porque eu vim para Cristo aos 15 anos. E desde que eu vim para Cristo, eu já sempre fui comovido quando o assunto, a temática, o culto falava sobre missões. E a ponto de ouvir à frente do altar, algumas vezes entregar a minha vida para Deus, diz: Deus, se o Senhor quiser me usar no campo missionário, usa-me. No decorrer da minha trajetória cristã, infelizmente eu tive um período mais difícil da minha vida, que foi um período afastado dos caminhos do Senhor. Passei 8 anos distanciado dos caminhos do Senhor. E até que a trabalho, eu cheguei na cidade de Pouso Redondo, que inclusive é a cidade onde a Mariana é natural. E lá, afastado dos caminhos do Senhor, eu ganhei ela para Cristo. Foi algo assim, a única pessoa cristã até hoje da família, uma família totalmente contra o Evangelho. Você ganhou ela para Cristo, Cristo, a única da família, você ganhou ela para Cristo e para você, né? Foi tipo assim, Jesus te ama, eu também. E a família, só ela. E totalmente contra o Evangelho, né? Até hoje, graças a Deus, já tem mais simpatizantes, mas foi um desafio para ela, depois ela até pode falar um pouquinho. Mas, com relação ao chamado, nesse ganhar ela para Cristo, eu também reconciliei com o Senhor, e logo que nós reconciliei, né? Deus começou a falar conosco, através de mensagens, através de forma específica, sonhos, visões, com relação à obra missionária. E aquilo acendeu, embora na minha visão era impossível, mas acendeu dentro de nós. E logo que nós viemos para Cristo, recém-casados, já abriu a porta, porque havia uma comunidade no interior da cidade de Pouso Redondo, chamado Rio de Trás, e o pastor pediu para que um missionário cuidasse lá, e esse missionário na época achou que era um grande desafio, já era uma pessoa já mais de idade, e ele preferiu voltar para casa. E nesse voltar para casa surgiu a oportunidade para nós iniciarmos o nosso trabalho em missões. Foi aí que também conhecemos a Secretaria de Missões aqui de Blumenau, através da pessoa do Maldori, depois o pastor Hollis, tem toda uma história. E ali nós começamos, então, o nosso trabalho de missão. A Mariana foi forjada no campo de missões, porque logo que ela aceitou Jesus, ela já foi para o campo de missões, foi um grande desafio para ela. Fomos discipulando, aprendendo junto, chorando junto. Veio filho também na caminhada, temos 2 filhos, né, que nasceram já no nosso tempo de obra, né, o Hugo bem no início. E, graças a Deus, apesar de todos os desafios, dizemos que todos os momentos valeram a pena. Bênção. Histórias interessantes, né? Teve alguém aqui que, algum dos parentes, né? Claro, o caso da Mariana, que é um caso à parte, mas que os parentes, os pais, não concordaram quando vocês decidiram que iam para o campo missionário. Não, isso, porque muitas vezes tem pais que estão, quem sabe, assistindo, né?
e estão vendo aí o filho adolescente crescer, o filho jovem crescer. Eu conheço pais que têm essa preocupação. Vai que meu filho quer ser um missionário, né? Como que vai ser isso? Teve algum dos pais aqui ou todos concordaram? Como é que foi? No meu caso, antes de eu conhecer a Daiane, eu já era missionário por 4 anos. E quando eu conheci a Daiane, a mãe dela não queria que a gente se casasse, justamente porque ela sabia que eu ia levar a Daiane para longe. E ela não se opôs, mas ela recomendou a filha, dizer, olha, esse menino é missionário, e você sabe os desafios da vida de um missionário, não é fácil. Então, ela ficou meio assim, e depois que a gente casou, a desconfiança dela se confirmou, porque nós fomos para o mais longe possível, porque Bolívia, La Paz está a 4.500 quilômetros, né, daqui do Brasil, 4.500 quilômetros. Então, assim, ela ficou bem apreensiva. Ela de princípio não queria, justamente porque ela sabia que o missionário viaja bastante e teve essa apreensão. Né? Mais alguém? Não, tranquilo? A minha família, o meu pai foi super a favor, até porque era um sonho dele ser missionário. Como ele não pôde realizar, porque, como ele disse, ele teve muitos filhos, então a preferência dele foi dar atenção aos filhos. Mas alguns membros da família disseram que era loucura, até porque eu e o Rogério, a gente financeiramente estava estável, então eles falaram que era loucura nossa, deixa tudo para ir para a missão. Isso acontece muito, né, pastor Peter? Muitas vezes a pessoa quer ir, mas, né, a família diz não. Pelo menos ali quando a gente sempre está conversando, né, com o pessoal do CTM, a gente vai fazer a triagem, e a gente vê, né, nas fichas as pessoas que mandam, muitos querem ser missionário, mas muitas vezes tem observações, né, de que não, o pai não quer, a mãe não quer, muitas vezes a própria família não quer que os filhos sejam missionários. Pelo fato de os pais, um excesso de paternalismo, projetar um sonho deles nos filhos, né? E geralmente esse sonho carrega também um fator financeiro. Então, muitos desses pais que se opõem a um projeto missionário na vida dos filhos, eles entendem que, por estar optando por ser missionário, vão passar fome, vão viver miséria, vão passar sofrimento, escassez. Na verdade, nós somos sabedores de que todos vocês aqui foram missionários. O Edson e o Rogério foram missionários da Missão Esperança fora do país, e podem confirmar que esse fator de miséria, fome, necessidade nunca foi presente na vida de vocês, né? Sempre foram bem cuidados. Mas eu acredito que é esse pensamento de, poxa, criei uma filha para agora ir para um outro país sofrer, passar fome, sofrimento. Eu acredito que pela ideia de não conseguir se projetar no filho um sonho de um sucesso financeiro, material, profissional que ele havia idealizado para aquele filho, né? Pode ser um grande dilema, né? Essa questão, quando se aceita esse chamado, na opinião de vocês, na vivência de vocês, a maior preocupação é essa mesmo? É o sustento, é o financeiro, ou tem outras preocupações que estão latejando também? Pastor Paulinho. Assim, só para registro, apesar de, como já comentamos, a família da Mariana não aprovava, né, a questão de ela vir para o Evangelho, que dirá ser missionária, mas algo que marcou, pastor, foi que na época eu era gestor, quando saí para a obra, eu era gestor de empresas. Eu morava num apartamento e do lado tinha um outro apartamento de porta a porta. E algo que marcou assim meu coração e ficou gravado é que o vizinho, quando viu a gente desmontando a mudança para ir para a missão, feliz da vida, o vizinho foi lá e disse para a gente que aquilo era uma loucura que nós estávamos fazendo, que a gente ia, realmente era para sofrer, que eu estava fazendo loucura, colocando a minha família em risco, que eu deveria repensar sobre essa questão de ir para a obra missionária, mas a gente estava convicto do chamado e Deus esteve conosco ali, cuidando. Queria deixar também essa fala,
Mas veio palavra, sim, contrária, e a gente conseguiu segurar, né? E firmes no chamado que tinha da parte de Deus. Superar esse desafio, né? Pastor Lediel, eu acredito que na hora da chamada e que surge uma proposta, né, para ir para a missão, eu acho que o medo é um fator presente, né, no momento de se tomar a decisão. Eu acredito que o medo é um fator presente. Porque aquilo que é incerto, de uma certa forma, né, de uma maneira, vai, claro, ter um impacto em nós. Não sabemos que vai ser do amanhã, né, dá aquele friozinho na barriga. Mas aí que eu acredito que também está a beleza, né, do ser missionário. É você saber que é algo divino, é algo que é você e Deus, porque você tem aquela certeza, e não é uma certeza que homens te dão. É uma certeza que Deus está te dando, do cuidado. E aí eu acredito também que abre a porta para vivências de milagres, né? O milagre da provisão, do acompanhamento do Senhor fortalecendo. É isso mesmo, eu penso que todos nós aqui saímos exatamente com essa confiança, do cuidado divino, né? Tem o medo da incerteza, de experimentar algo novo, mas também nós somos sabedores e crendo no cuidado de Deus que realmente acontece. Eu acredito que junto com o chamado vem a certeza do chamado e as incertezas do amanhã, né? Que todos nós temos, né? Independente do lugar onde nós estejamos. Então, o meu desejo era ir à Argentina, até porque a experiência que eu tive no começo, nós fizemos estágio em São Domingos, né? Ficamos 3 meses, e o pastor nos levou na fronteira, né? Na tríplice fronteira que eles falam, que é com a Argentina, Dionísio Cerqueira e Barracão. E nós entramos, e foi muito interessante que eu via que um moço com uma caixinha de vinho na mão, e ele tomava muito. Eu não entendia aquele idioma, mas ele andava, ele pedia dinheiro, e os taxistas tiravam dinheiro, um dinheiro estranho que eu nunca via, eu nem sabia o nome do dinheiro da Argentina, e davam para ele. E aquilo tocou meu coração. E eu disse, Senhor, se eu pudesse falar o idioma, eu queria pelo menos falar alguma coisa para esse moço. E jamais imaginei que eu ia para a Argentina, até porque nós não falávamos o castelhano, então essa foi o nosso medo, né? De chegar lá, como que a gente ia se virar, como que a gente ia conversar com as pessoas, como que nós íamos falar do amor do Senhor, como seria aprender, entrar naquela cultura. Você aceita, não você aceita, vou dar conta do recado, são outros dilemas. Exatamente, né? E mais o idioma, que é a nossa comunicação, né? Então, acho que esse foi o meu maior medo, inclusive até de sair de Blumenau, porque eu não conheço Blumenau, eu sou blumenauense, mas eu não conheço todos os bairros de Blumenau. Até se alguém me perguntar uma direção, eu não sei dar essa informação. Mas hoje eu conheço muito mais a Argentina do que a minha cidade. E eu nunca saí da minha casa, eu nunca fui para outra cidade, nunca fui para outro estado. E foi radical mesmo, então. Sair das minhas raízes, perto da família, foi também um medo. Interessante isso, né? E foi falado, né, ali, aparentemente parece uma loucura, né? Sair, poxa, do meu conforto, das minhas raízes, das pessoas que eu amo, que eu estou perto, né? Estou bem financeiramente, de repente vou para um outro lugar, no caso de vocês, um outro país, outra língua, outro costume, outra tradição, dá o friozinho na barriga, né, Edson? Eu lembro que quando eu recebi a proposta de ir para a Bolívia, o pastor, na época, líder do departamento missionário, ele disse, não te acomoda muito, você não vai ficar muito tempo aqui em Blumenau. E a gente acaba criando certo comodismo assim, com os parentes, porque os familiares da minha esposa são daqui de Blumenau. Você acaba criando uma certa aliança com certas coisas que acabam dificultando no momento de você ir para o campo missionário, porque abrir mão de toda aquela estrutura, não só financeira, mas a familiar, aquela assistência familiar, você poder visitar os familiares quase todo final de semana, passar pelo menos 1 hora por semana. Quando a gente chega lá no campo missionário, você não tem a quem recorrer.
Você não tem como você pegar um avião de lá, 4.000 quilômetros de distância, e dizer, vou lá na casa da sogra, vou lá na casa da mãe, dar uma passada lá que seja. Não existe essa possibilidade. Então, assim, é uma vez por ano, quando a igreja traz o missionário. Eu, por exemplo, a minha família é lá do Espírito Santo. Então, existe outro desafio, né? Eu estou sem ver meu pai, ainda estando aqui em Blumenau, já há 4 anos eu estou sem ver meu pai, né? E minha mãe, mais de 3 anos também. Então, existe toda essa questão. A mulher, um pouco mais, porque a mulher, né, aflora mais os sentimentos. Então, assim, minha esposa nunca tinha ficado muito tempo fora de casa, então, para ela foi um desafio ainda maior. Interessante, né? E a gente percebe que pela ótica humana tem esse fator, é uma loucura, né? Mas aquilo que é louco para o homem, né? Para Deus é algo lindo, grandioso. Eu que nasci e cresci no campo missionário, né? Os primeiros anos mesmo, que era o norte de Minas, era algo que as pessoas, quando chegavam lá e viam meu pai no norte de Minas, né? A cidade onde a gente cresceu, Jequitaí, não tinha nada, né? Mas as pessoas daqui do sul mesmo, quando iam visitar, que loucura, que loucura. Mas é lindo ver a certeza, né? Papai sempre teve a convicção que ele estava no centro da vontade de Deus. E isso, queira ou não, é o que mantém o missionário no campo, com a certeza que Deus está se agradando e faz as coisas acontecer de uma maneira maravilhosa. Tanto que, assim, eu, né, como filho de missionário, se perguntarem, ficou algum trauma, né? Alguma sequela, de alguma escassez? Não tem nada, pelo contrário, é algo que me enche de orgulho e alegria, saber que eu nasci no campo missionário, vendo meus pais obedecerem o Senhor, né, e cumprirem o chamado. Mas a gente sabe que só quem passa por essa realidade tem os dias de lágrimas, né, os dias de saudade. Eu quero entrar nesse assunto, porque a gente está falando de família, que é a nossa maior ligação, né? A saudade pega. A saudade pega. Pastor Peter, você como coordenador de missões, né, quando vai visitar os missionários, você ouve muito isso. Eu já ouvi e já tive que, inclusive, dar atenção a missionários, porque é um tema que é necessário abordar sobre a solidão, a família missionária e a solidão, né? Isso existe. A gente tem conversado com missionários de vários lugares do mundo e até conversando com um missionário que está na Ásia, dizendo que no lugar onde ele está se trabalha muito e durante o fim de semana ele está rodeado, a família dele está rodeada de irmãos, principalmente no domingo, onde é o dia do culto, o dia que as famílias vêm para adorar a Deus. Eles são rodeados, eles fazem o culto, depois vão para algum lugar, algum restaurante com os irmãos, mas de segunda a sábado, a família missionária vive uma grande solidão naquela realidade. Então, também é uma colocação que a gente poderia deixar aqui para os nossos missionários, como que eles viveram isso, né? A família missionária e a solidão, né? É uma parte, sim, bem difícil, até inclusive nos 3 primeiros meses, que são o tempo de adaptação, né? Eu procurava não ligar para a família, evitava o contato, principalmente nos dias festivos, que era aniversário, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal. Então, eu sempre procurava ligar um dia depois, porque um dia antes eu estava chorando. Saudade, porque aqui no Brasil a gente tem o costume de receber as pessoas na casa, e a gente tem o costume de passar em família. E em outras culturas, posso falar da Argentina, o Natal não é um festejo como o nosso. Eles festejam muito mais o dia da primavera e o dia do amigo do que o Natal. Então, o Natal era bem solitário mesmo. As pessoas não são de convidar nós para irmos na casa deles, entende? Então, a gente convidava eles para vir na nossa. E você sentia falta de uma amizade, de ter alguém para conversar. Então, eu evitava de conversar com a família nesses momentos, né?
E até muitas pessoas dizem, mas agora é mais fácil, porque vocês têm internet, tem WhatsApp, tem vídeos, chamada de vídeo. Só que eu sempre digo, seja por carta ou por internet, nada substitui o contato físico, nada. Às vezes a gente precisa de um abraço, e esse abraço tem que ser da família. Interessante, né? Essa questão da saudade e a solidão. Deixa eu aproveitar, deixa eu fazer uma pergunta meio indiscreta aqui, né? Essa questão de Brasil e Argentina, né? Porque tem essa rivalidade, pelo menos, né, no futebol, nos esportes, na competição. Mas deixa eu perguntar, tem também essa questão de um preconceito com os brasileiros? Ou vocês foram bem recebidos e se sentiam em casa lá, inicialmente, principalmente, né? Sim, pastor, fomos muito bem recebidos, né? Eles recepcionam bem, mas só que quando chega, quando fala de futebol, aí já muda tudo. Então, é mais nessa área do futebol, só na área né? do futebol, o resto é tudo tranquilo. Então, tá. Bom, né? Pastor, nessa área da solidão, até vou passar para a Mari falar alguma coisa, a gente não viveu por questão do distanciamento da missão transcultural, e até porque nós saímos também com a missionária na cidade que a Mari nasceu. Mas, por ela ser a única evangélica, então houve, sim, um distanciamento da família, e a Mari nunca tinha vivido distante da família, né? Nunca distante da mãe, dos irmãos, do pai. Também foi um desafio para ela, deixar ela falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu sou a caçula e a única menina, né? Então, foi muito difícil, porque os meus pais sempre fizeram, assim, de tudo para mim, meus avós, família, assim, né? A gente é de origem italiana, então foi muito difícil, né? O pai já não queria que eu namorasse, já fazia tudo para mim, né? Aí veio o Paulo, né? Aí, quando descobriram que era evangélica, minha mãe me ameaçava, e dizia, se teu pai soubesse, vai dar e tal, foi. Aí, quando a gente foi para a missão, assim, meu Deus, aí eu ia na casa da minha mãe, não podia falar muito, meu pai já queria saber do Paulo, né? Então, assim, eu não podia ter muito contato, falar muito, não podia também ficar falando para o Paulo para não deixar ele triste, né? Foi, assim, bem difícil, assim, nem tia, ninguém, assim, né? Só eu e o Paulo, né? Mas eu sou feliz, eu amo a obra missionária, o meu coração, assim, queima, assim, sabe, pastor? Eu amo mesmo. E o que deixa nós muito felizes, eu e o Paulo, é que a gente tem o Hugo, que veio do campo de missões de Pouso Redondo com nós, do Paulinho é aqui de Blumenau, mas é que ele ama ser missionário. Ele fala, eu quero ser missionário, eu vou para o CTM, eu quero ser pastor, ele ama o pastor Nilton, ele fala muito assim, sabe? A gente vê a admiração que ele tem, sabe? Então, isso alegra muito, fortalece. Que bênção. Meu amigo Edson, Bolívia, né, também outra realidade, você já falou um pouco da saudade, tem essa questão também junto com a solidão, porque assim, você não está no meio do seu povo, né? É claro que a gente, como missionário, procura estar inserido na cultura e pertencer àquele povo, né? A questão da adaptação, mas tem também essa questão de muitas vezes você se sentir sozinho no campo missionário. Isso é um desafio muito grande, né? Porque quando a gente vai para a missão, você está abrindo mão de todos os seus amigos da infância. E principalmente a minha esposa, ela hoje não pôde vir para falar isso, mas imagine que ela tem todo um círculo de amizade aqui. Nós tínhamos todo um círculo de amizade aqui em Blumenau, e quando você vai para a missão, você perde esse círculo de amizade. Ou seja, não é que você perdeu os seus amigos, mas você se distanciou deles de tal maneira, ainda que exista WhatsApp, Facebook, Instagram, isso não supre a saudade, a solidão. Quando você desligou ali aquele botão, parece que entra aquele vazio e você diz, meu Deus, aí que a ficha cai mais ainda, porque você está vendo a pessoa ali, mas você não pode tocar, você não pode abraçar, você não pode apertar a mão. E uma das coisas, mas você não tinha os membros lá da igreja que eram os teus amigos, não é a mesma coisa, porque eles não foram criados conosco, eles são membros da igreja, eles vêm para se alimentar, né? A maioria deles novos convertidos, que pouco conhecem de Jesus,
e não são necessariamente os teus amigos íntimos. Então, assim, eles não podem suprir esta necessidade do missionário. E aí você não tem aquela casa no final de semana para você visitar, ou aquela casa depois do culto que você fez para você visitar. Então, isso é realmente desgastante, porque a solidão é algo assim bem sério no campo missionário. Até porque, né, você foi para oferecer algo, oferecer Jesus Exatamente. para aquele povo, e você daí também não vai ficar chorando e lamentando Exatamente. na frente deles, né? É um dilema que também se puxa pro ministério, né? Que é algo que tem cada vez se pensado mais, né, a respeito, a importância de uma mentoria, pastores pastoreando pastores, pastores também são ovelhas e precisam ser pastoreados, né, e missionários, né? São essas realidades, né, pastor Peter? Exatamente. São fatores que a gente tem, como Secretaria de Missão, como Missão Esperança, a gente tem pensado nisso e abordado esses assuntos, porque a gente entende que é saúde para o missionário a gente cuidar dessa parte. Amém. Uma coisa muito curiosa da nossa igreja, da Missão Esperança, é que eles sempre procuram visitar a gente. A nossa maior alegria é quando vai alguém da nossa cidade, da nossa igreja, visitar. A gente fica tão feliz. E às vezes eu me lembro que alguém mandava uma carta, mandava coisas simples. E eu não via a hora de abrir aquela carta, porque eu dizia, nossa, veio alguma coisa do Brasil. Uma comida do Brasil. Alguma coisa, alguma lembrança, qualquer coisa. E a visita, os pastores que foram visitar, as pessoas que faziam caravanas, era muito importante. A gente ficava até perdido, porque a gente não sabia o que fazer para agradar, porque é uma felicidade enorme e inexplicável. Interessante, né? Pastor, com relação a isso, a gente quer deixar uma palavra de louvor a Deus, a nossa Secretaria de Missões, nós que estávamos aqui no estado, então nós recebemos com mais frequência as visitas dos pastores de missões, até o nosso presidente, de vez em quando ia, algumas caravanas iam em viagem missionária, aqui de Blumenau, levando recursos, estando conosco, orando por nós, e isso era muito importante. Tinha dias que a gente estava bastante desgastado, desafios do campo, e essas visitas nos renovavam, aquela palavra de oração, aquele momento junto, muito importante, pastor Peter, esse trabalho que a Secretaria de Missões faz. Interessante, né? E principalmente, eu acho que quem sai do Brasil depois se torna mais patriota ainda, né? Porque sente a saudade, vai nutrindo um amor, eu acho, muito maior ainda, né, pela nação. Quer falar, pastor Pedro? Eu, dentro desse contexto e pensando nesse tema que estamos abordando, da família na missão, e dentro da pauta também do pastor Lediel está a questão transcultural. Eu tenho uma curiosidade, pastor Lediel, sobre comida, né? E quando a gente começa a falar de missão com os irmãos, e principalmente aqueles que ainda não estão bem inteirados com o assunto de missão, novos convertidos, uma das primeiras coisas que eles falam, como que é a comida, né? Então, crente gosta de comer, tem que saber, né? Tenho curiosidade, principalmente para os que tiveram na missão transcultural, como foi, né? Porque você tem lugares, por exemplo, não tem o feijão, né? E aqui a gente todo dia tem um feijãozinho, né? Tem lugares que não tem carne, né? No tem Brasil carne. tem fartura. E aí, como é que foi essa questão da adaptação no alimento? Tranquilo, eu acho, não? Pastor, assim, é muito diferente, né? A Argentina, por exemplo, eles não comem feijão preto. Eles não comem. Feijão o quê? Feijão o branco, marronzinho? né? Ah, Feijão branco e aquele bem grande, né? Até porque lá tem um prato chamado locro, né? Então, nas datas festivas, é como se fosse a nossa feijoada aqui. Então, muda assim o cardápio da água para o vinho, né? Não só tomar café. O interessante é que lá eles tomam também o chimarrão com açúcar, né? Então, uma cultura assim que muda muito. Na Argentina se toma muito menos café que no Brasil. Sim, né? eles não têm costume de tomar muito café, não têm costume de comer muito arroz, também não. Mas é pizza e massas, né? Do que mais vocês sentiam falta da culinária brasileira?
Nosso café brasileiro. O café. Café brasileiro. E qual o alimento da Argentina que vocês gostaram e hoje vocês sentem falta? Você ficou alguma O coisa? locro. Cloro? O locro. 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 Tá certo. O que é isso? Que tipo de É alimento como se fosse uma feijoada. Uma feijoada. Né? Ah. Mas é prato argentino, né? Ah, E é muito gostoso, pastor. É muito ok. Meu amigo, acho que a Bolívia é mais diferente ainda, né? Na Bolívia nós temos muitos pratos assim típicos e muitas vezes também relacionados com a cultura de idolatria. Nós temos um prato lá que ele é a cabeça do bode assada e com tudo, com o cérebro, o olho, com o pelo, com tudo, com o couro. E eles é um prato sagrado para eles. Então, é um prato assim que eu nunca comi porque é um prato consagrado aos deuses e é algo assim que eles comem muito. Agora, um prato que eu comi, e esse prato ele é muito típico em La Paz, é a sarta de polho. É um prato assim, é um polho ensopado. Só que com 2 ingredientes típicos da Bolívia. A batata desidratada branca e preta, que se chama o chunho e a tunta. E daí eu lembro que os irmãos, na minha despedida, quando eu era solteiro, fizeram e colocaram o maior prato meu. Aí eu sentei na mesa para comer e do meu lado tinha um litrão de Coca-Cola de 2,5 litros. E foi aquilo ali que me ajudou, porque eu não conseguia engolir a tunta, a batata desidratada, era muito seca, era algo assim, parecia que você estava mastigando. Eu nunca mastiguei isopor, mas foi a impressão que eu tive, que eu estava mastigando isopor. Não tinha gosto, era algo bem... Mas o frango muito gostoso, o molho muito gostoso, só que era algo muito diferente, né? E na questão... Exótico. O que mais você sentia falta da culinária brasileira que não tinha lá? O feijão até tinha, mas eles não são acostumados a comer por causa da altitude, não digere. Nós comíamos feijão lá e passávamos mal. Então, comia feijão uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e é muito difícil. Olha então, só. a gente sentia muita falta do feijão. Eu não sabia disso. A altitude, ela altera o processo digestivo? Altera. Eu tive que fazer uma cirurgia da apêndice porque eu comia muito de noite e começou a infeccionar a minha apêndice, eu não sabia. E um dia eu cheguei do culto, jantei, e no outro dia eu tive que ir para o hospital, e isso eu até quero deixar registrado aqui, porque é algo que marcou muito a minha vida. Lá não existe SUS, não existe Sistema Único de Saúde, agora está sendo implementado. Toda a saúde na Bolívia é pago, tudo você tem que pagar e é muito caro. A cirurgia para fazer, só para ter uma ideia, era $1.000. E quem é o missionário que tem $1.000? É difícil. Então, quem foi que nos possibilitou isso? Missão Esperança. Então, assim, essa assistência que a Missão Esperança dá para a gente é algo que nos deixa totalmente assim mais fundamentados para poder estar ali conscientes do que estamos fazendo, que estamos também sendo bem cuidados. Então, eu gostaria de deixar esse registro. Mas é uma questão. A digestão na altitude é algo que não acontece na mesma rapidez que acontece. Você almoça meio-dia, 5, 6, 10 horas da noite ainda está a comida digerindo no seu estômago. Pastor terrível. Lediel, Eu pensei que era só respiração, não sabia que era digestão. tem uma né? pergunta para você, pastor Lediel. Se o senhor lembra de algum alimento lá de Minas, de alguma comida que era muito estranha, ou que tem saudade. Como era no Brasil, né? Era mais tranquilo, porque de ponta a ponta no Brasil, arroz e feijão sempre tem, até hoje, né? É o meu prato favorito. Eu amo arroz e feijão. Mas o povo lá, eles tinham, né, algumas coisas que eles comiam assim, que até hoje eu não como, né? Mas, enfim, deixa eu só fazer mais uma pergunta a respeito da Bolívia, né, ali. Tá, você trouxe algo importante que é a respeito da saúde, né? Não tem sistema único
me gerou uma curiosidade. E o povo que é pobre lá, como é que faz? Eles, até os 5 anos de idade, todo boliviano ele tem direito à saúde integral no país. Depois disso, ele tem que pagar. E se você, por exemplo, assim, uma pessoa, já aconteceu isso, a mulher esfaqueou o esposo lá e ele está para morrer. Ele vai para o hospital e, se ele não tem dinheiro para pagar, ele morre. Para que os médicos coloquem a mão nele para fazer a cirurgia, para cuidar dele, precisa de um familiar assinar um termo de responsabilidade financeira, senão ele vai morrer lá na mesa de cirurgia, no quarto, sem assistência. Depois eles têm que pagar para enterrar, têm que pagar tudo, é tudo pago. Agora, depois, nesse ano de eleição, o Evo Morales, antes de sair, ele começou a implementar o SUS, o Sistema Único de Saúde, mas ainda é muito precário. Então, existem assim, pessoas saudáveis que adoeceu, morrem no hospital porque não tem dinheiro para pagar. E aí, o que acontece? Eles fazem muito campanha na mídia. A mídia se compadece deles, vai lá, grava e faz aquele sensacionalismo baseado na realidade que está acontecendo. E aí as pessoas fazem doações e aí ele faz o tratamento. Se não, é morte. Não tem o que fazer. Interessante, né? Questão de culturas, né? Então, falamos aí de alimento, falamos até da saúde. O lado de Minas que você perguntou, agora me lembro, é jiló. Né? Jiló eu não aprendi a comer. O que é jiló? Eu não sei o que é jiló. Depois tem que pesquisar no Google, né? Mas é doce ou salgado? É amargo. É amargo. Dá de fazer salgado, dá de fazer doce, mas eu não aprendi a gostar do jiló, não. Gente, a gente já tratou aqui alguns assuntos, né, nessa questão de uma tradição, né? Na questão, por exemplo, envolvendo família, principalmente, né, no campo missionário, transcultural, essa questão do tratamento com o marido, do tratamento com a esposa, vocês, a maneira de agir em família, era muito diferente daquilo que o povo, né, vivia, chocou. Vocês tiveram dificuldade de ensinar alguns dos princípios cristãos que tinha algum bloqueio lá para ser realizado? Sim, na Argentina eles ficavam admirados pela submissão, a submissão da mulher ao marido. Porque como lá é um país matriarcal, eles têm como exemplo Eva Peron. Então, as mulheres nas casas, elas que dominavam o financeiro, tudo. Sim, então, quando nós começávamos a dar uma palestra para casais, ou até mesmo ensinar as mulheres, nós tínhamos esse choque cultural, porque nós ensinávamos por meio da palavra submissão, só que para elas era muito difícil, porque o esposo já estava acostumado a fazer tudo também, né? Ele limpava a casa, muitos deles cozinhavam, muitos deles trabalhavam fora, e a mulher ficava geralmente em casa, tranquila. Era raro as mulheres que cozinhavam. Então, quando nós começamos, eles começaram a ver isso na gente, eles ficaram admirados. Porque como que eu não passava por cima, eles falam passar por cima, né? Como que eu não passava na frente dele? Como que eu não tomava decisões? Como que eu tinha que perguntar para ele o que eu tinha que fazer? Quando elas viam eu cozinhando, mas tu cozinha? Tu faz a comida? Sim, eu faço a comida. Então, foi um choque cultural muito grande, foi esse, de mostrar por meio da palavra que a mulher, sim, tem que ser submissa ao esposo. Na Bolívia é algo interessante, porque eu via as mulheres vestidas de cholita, aquelas saias rodadas, cavando pedra, e o chão de La Paz é interessante que ele é todo feito de pedra. Não é terra, não existe terra no solo de La Paz, é tudo pedra, e eles vão cavando e vão tirando pedras enormes e junto com areia. Então, e as mulheres que fazem isso, muitas vezes. Elas estão tanto no comércio, quanto na construção civil, em todos os setores da economia são as mulheres que estão, e os homens, o que eles fazem? Eles ficam dirigindo os táxis. 90% dos homens de La Paz e da Bolívia são taxistas
ou motoristas de micro-ônibus e de minivan. Eles ficam ali sentadão, tranquilo, e chegam em casa, a mulher, daí, claro, também existe essa questão de ela controlar a parte financeira do lar e tudo isso, mas a mulher boliviana, ela faz trabalhos como qualquer outro homem, então existe muito isso. E outro ponto, assim, que nós abordávamos muito, o machismo. Por mais que a cultura da Bolívia pareça ser uma cultura matriarcal, e realmente é, mas existe um machismo muito grande. O número de feminicídio na Bolívia ultrapassa todos os países da América Latina. Todos. O número de feminicídio na Bolívia é terrível. Então, assim, o machismo na Bolívia é terrível. Os homens, um dia eu fiz um encontro de casais na igreja, uma janta, eu lembro que um pregador americano veio palestrar, um casal de pastores americanos, eles vieram ali palestrar, e no final eles perguntaram, qual é a linguagem de amor que você prefere que a sua esposa tenha contigo? Ele disse, serviço. Todos eles era serviço, mas o serviço deles era elas lavarem, passarem, limparem a casa, fazer comida, tudo aquilo que os homens não queriam fazer, eles queriam que as mulheres fizessem. Não, porque minha casa é muito desordenada, porque minha casa é isso. Então, o machismo na cultura boliviana é terrível mesmo, é terrível. Interessante. E quando você, como missionário, vai ensinar os princípios do Senhor, o amor à esposa, amar como Cristo amou, teve algum choque? Quando os irmãos vinham na nossa casa e eles me viam fazendo pizza, porque eu fazia muita pizza, via eu, às vezes, lavando a louça, ajudando a minha esposa, compartilhando os afazeres de casa, eles ficavam escandalizados, né? Eles ficavam assim, mas o que... Né? Então, eu digo... se você quer ver atos de serviço na sua esposa, ela também quer ver em você. Então, é uma via de mão dupla, né? E aí eles ficavam escandalizados, e muitos irmãos começaram também, né, a fazer isso, e é interessante, né? Deixa eu já entrar aqui, já que você está falando, pastor Edson, na questão dos filhos. Você teve 2 filhos bolivianos, né? Na cultura boliviana tem alguma diferença assim, na criação dos filhos que choca muito com a realidade brasileira? Tem. Eles são muito supersticiosos. Muito, muito, muito. As meninas, toda menina, ela tem o cabelo cortado. Quando o cabelo dela cresce, eles cortam, passam a máquina 0 na cabeça da menina. E eu descobri por que isso. Uma das coisas é para que o cabelo engrosse, mas outra coisa é uma questão de oferenda também. Existe um fundo místico nisso. E eu descobri, e é algo assim interessante, porque uma irmã da nossa igreja teve filha, e ela disse, pastor, eu não vou cortar o cabelo da minha filha, porque eu ouvi o pastor pregando sobre superstição, e uma das coisas pelas quais a gente corta o cabelo das crianças, das meninas, é por causa da superstição. Então, assim, por exemplo, uma curiosidade, tinha um menino na nossa igreja que ele demorou a falar, e o Mateus, já com 1 ano, começou a falar, e essa criança estava com 2 anos e não falava. Daí a mãe da menina disse assim, dá vinho para ele que ele vai falar, dá vinho para ele que ele vai falar. Aí ela disse, minha mamãe pediu para eu dar vinho para o meu filho, que ele vai falar, e eu vou dar. Eu disse, mas isso é uma questão de superstição, porque isso não tem base científica. Aí, se a criança fala muito, eles dizem, dá queijo para ele, que ele vai falar menos. Então, assim, a questão da superstição é impregnada na cultura, na alma das crianças, desde a sua infância. É algo assim, enraizado mesmo. Interessante, né? Interessante. Histórias do campo, o pastor Paulinho tem uma história aí, né? Conta para nós. Na verdade, eu penso que os amigos também já viveram desafios que talvez até tiveram risco de morte, né, no campo missionário. Eu já teve, inclusive, um dia que foi uma pessoa no culto para me matar. A pessoa disse que teve lá, fez um pacto com
inimigo da nossa alma, e a parte dele do pacto era lá me matar no culto. Mas eu não quero falar sobre isso. Quero falar sobre uma outra situação difícil e, no fim, até cômica que a gente viveu. Como a gente trabalhava mais no interior, então as pessoas novas saíam do interior e iam para as cidades maiores, né? E ficavam as pessoas mais idosas lá na região que a gente trabalhava. E esses já, muitos não tinham carro, nem carteira para carro, e outros já não conseguiam mais andar a cavalo. Era uma região rural, não conseguiam mais andar a cavalo, se locomover. Então, a gente passava pegando as pessoas que iam aceitando Jesus, se convertendo, passava pegando eles antes do culto, depois do culto a gente colocava eles em casa de volta. E, durante um tempo, a igreja adquiriu uma Kombi, para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Eu dirigia a Kombi, a Mari também dirigia a Kombi ali, tinha uma folga no volante, mas ela dava jeito, né? E, claro, a gente passava por ruas no meio da mata, sem energia elétrica. Inclusive, aconteceu algo no dia que a gente ia buscando um casal, numa serra chamada Serra da Encrenca. Se tiver alguém me ouvindo lá daquela região de Pouso Redondo, sabe lá onde é a Serra da Encrenca. E eu lembro que tinha uma irmã, a irmã Taíra, e o irmão Zé, um casal que nós ganhamos para Jesus, inclusive eles são pais do irmão Paulo, que congrega aqui em Blumenau, no Monte Hermon. Ganhamos para Jesus, batizamos eles, então a gente sempre buscava eles. E a irmã Taíra, até hoje, ela tem problema de visão, é uma pessoa mais fortinha, caminha bem lentamente, e sempre que a gente ia buscar ela na casa, a gente tinha que ajudar para ela subir na Kombi, com todo jeito, devagar, demorávamos um tempo ali. E um dia, depois do culto, nós estávamos voltando, e eu subindo a Serra da Encrenca, subindo lá no meio do mato, sem energia, sem nada, e no meio da serra, a Kombi já estava ruim, o motor apagou no meio da serra, e tinha assim, uma queda muito grande, lá se caísse, lá seria fatal, com certeza. E é claro que eu pisei no freio quando a Kombi apagou, mas a Kombi foi voltando de rés e brita, né, pedra no meio lá do caminho, ela foi escorregando, e quando eu fui dizer para os irmãos saltarem da Kombi, para eu tentar fazer alguma coisa, eu olhei para fora, a primeira pessoa que tinha pulado lá foi a Mantaíra, aquela que tinha dificuldade, e não enxergava direito, e tinha dificuldade para subir na Kombi, ela era a primeira que tinha pulado lá fora já da Kombi, né? E aí desceram todos os irmãos, e eu fiquei na luta ali, correndo risco mesmo, tentando salvar a Kombi, fiz com que todo mundo saísse, e a Kombi indo lá para o abismo, até que Deus deu graça, consegui fazer pegar a Kombi, enfim, e os irmãos foram subindo a pé, o restante da serra, e eu cheguei lá em cima, e passei por eles e fiquei esperando com a Kombi ligada. Aí eu disse, vamos, irmãos, podem entrar de novo, vamos continuar. E isso era tarde da noite, estávamos longe da casa da Mantaíra, uns 2 quilômetros ainda, e ela disse, não, missionário, eu e o meu velho, a gente gosta de andar, nós vamos a pé mesmo, então, depois das experiências, pode deixar que a gente vai andando. Foi assim, um momento difícil, de muito medo, mas ao mesmo tempo foi cômico. E aí eu consegui convencer eles a entrar de novo na Kombi, e a gente continua a viagem. Histórias e vivências, né, do campo missionário. Tem um assunto que eu acho que, bom, já passou 1 hora aí de conversa, a gente precisa caminhar para o final, mas a gente precisa também falar dessa questão das batalhas espirituais, né? O pastor Edson mencionou um pouco ali, coisa consagrada a ídolos, né? Essa questão das opressões malignas, e a família está no meio disso tudo, porque quando uma família se decide ir para o campo missionário, nós sabemos que o nosso adversário ele não vai ficar de braços cruzados, né? Ele vai sim tentar prejudicar, vai oprimir, vai tentar impedir que seja eficaz aquilo ali. Mesmo nós sabemos que muito maior é aquele que está conosco, né? Mas nós também precisamos estar preparados para essas batalhas espirituais. Pastor Edson, experiências aí nessa questão de batalha espiritual, eu creio que na Bolívia foram muitas, né? Nós tivemos muita batalha espiritual na Bolívia, e uma das experiências assim, mais marcantes que nós tivemos ali na Bolívia foi logo de chegada no país, na cidade, quando você desce do avião, o pastor Peter viu isso lá, viveu isso lá conosco, o pastor Nilton também. Eles foram lá nos visitar e fizemos questão de ir ali nessa região. Logo quando a gente desce do avião, você anda um pouco na cidade alta de La Paz, que está numa planície cercada das cordilheiras dos Andes, e mais de 1 milhão de habitantes vivendo,
E quando você pega para descer para a cidade de La Paz, que é um vale, e mais 1 milhão de habitantes vivendo nesse vale, cercado de montanhas e pelas cordilheiras dos Andes, existe um cordão que corta a cidade de fora a fora, e são centenas de bruxos que ali ficam, cercando as duas cidades, os extremos das duas cidades, e essa realidade é muito forte, porque você chega lá, você se depara com pessoas embriagadas, buscando uma solução para o seu problema financeiro, familiar, querendo jogar uma obra de feitiçaria contra o seu vizinho, e são muitos bruxos, e ali eles queimam os seus sacrifícios, queimam as suas oferendas, consagram tudo aos ídolos, aos deuses deles. Fetos então, de animais, né? Fetos de animais, que é a lhama, e há uma curiosidade, né? O feto da lhama, quanto mais jovem, quanto mais tenro, mais o Deus deles vai aceitar. E existe outra realidade na Bolívia, eles sacrificam seres humanos também a Satanás. Existe lá a curva do diabo, e houve uma batalha, uma guerra entre o governo e os adoradores desta curva, para que ela se mantesse, porque lá existia uma pedra, o altar, com o rosto, a figura de Satanás, e ali eles já sacrificaram pessoas. Recentemente, os mineiros, pessoas que trabalham em minas, explorando minerais, sacrificaram uma criança, e isso foi algo assim que houve uma comoção nacional. A imprensa foi atrás disso, querendo saber aonde estava o corpo do menino, e vazaram-se fotos e vídeos no WhatsApp dos mineiros sacrificando, e o governo, o mais interessante, o mais diabólico, tudo encoberto pelo governo de Evo Morales. Por quê? Porque ele mesmo, o próprio governo, chancela e quer que os feiticeiros, que na linguagem aimara é chamado de iatires, são sacerdotes da nação, que eles cumpram com seu ofício de sacerdote para abençoar a nação. E toda vez que ele ganhava, durante 4 mandatos, ele levava grupos enormes de feiticeiros para dar posse no seu governo, para tomar posse do seu governo. Então, assim, o país estava cercado por essa legião de demônios, que realmente assim são principados e potestades assim que impedem muito a obra de Deus de seguir avante, porque é uma realidade dura. E a opressão maligna é sentida de uma maneira muito mais intensa, né? Você sente realmente, é algo assim que te prejudica. Se não houver uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, é difícil de suportar. Os ataques, a gente não conseguia explicar. Todo mês a minha esposa tinha infecção urinária. Todo mês, nós íamos para o hospital todo mês. Tinha meses de eu até nem colocar no pedido de oração que a nossa igreja pede, porque dizer, meu Deus, mas a irmã vive doente, mas era uma realidade. A última vez que ela teve a infecção, subiu para os rins, e a gente não se deu conta. Quando olhamos, foi só pela graça de Deus. Então, assim, algo realmente que a gente não conseguia explicar. E uma irmã, esposa de um pastor americano, ela é boliviana, ela disse, pastor, eu tenho notado que todas as esposas de pastores missionários que vêm de outros países para cá se colocam enfermas, e isso é um ataque de Satanás. E realmente porque não há outra explicação. Pastor Lediel, é um fator que pesa, né? Saber que toda família está também alvo do ataque. Não só o missionário, mas a família missionária é alvo do ataque, né? A esposa, os filhos, e é um preço, né? É um preço que se paga por estar em campos missionários transculturais. Realmente, meu filho, com 30 dias de nascido, pegou uma pneumonia, foi inexplicável. E na semana que a igreja, que a base missionária de La Paz teve
uma vitória assim expressível de mudança. Nós saímos de um bairro que era uma favela e viemos porque era o bairro onde começamos a obra, onde as famílias se abriram para o Evangelho, e a igreja mudou para um bairro mais nobre, um bairro que estava ligado a esse bairro e que os irmãos vieram ali também congregar. Na semana em que nós alugamos um salão enorme para fazer cultos, naquela semana o nosso filho estava com 32 dias de nascido, ele pegou uma pneumonia que quase o matou, ele ficou 15 dias internado, e os médicos não sabiam explicar a causa da pneumonia, porque tiravam o raio-x do pulmão dele e o pulmão dele estava limpo. Não havia sinais de pneumonia, mas foi tratado como pneumonia. E uma das coisas que aconteceu, pastor Peter, no raio-x saiu que ele tinha, em 3 raios-x, que ele tinha um coração muito grande. E no último dia que ele ficou internado, a médica disse, olha, ele já está bem, mas temos que ver o coração. E quando o cardiólogo olhou o coração do Mateus, e a igreja aqui de Blumenau intercedendo, a igreja em peso intercedendo, quando o médico olhou o coração do Mateus, ele disse assim, mas ele não tem nada no coração, ele está perfeito. Então, assim, foi um milagre de Deus. Nós também vivemos assim coisas incríveis no campo missionário. As batalhas espirituais, né? Na Argentina, experiências também nessa questão, pastor Rogério? Assim, pastor, quando se fala a palavra batalha espiritual, nos soa assim uma palavra muito bonita, né? Mas o batalha espiritual ela é tão real que nós sentimos também na parte física, né? O interessante é que na Argentina é um país muito idólatra. Então ali tem Gauchito Gil, tem Defunta Correia, tem também o Santo da Morte, eles até têm um templo, né? Então, ali eles falam que tem o santo da morte do bem e o santo da morte do mal. Ou seja, é uma caveira com uma foice. Se o peito está branco, então quer dizer que vai ter uma morte boa, tranquila. Agora, se é como uma caveira com uma foice, o peito todo preto, então quer dizer que vai ter uma morte ruim. E o interessante é que tem muitos seguidores. Eles têm até uma igreja, né? Interessante que toda a Argentina... eles adoram, né, esses deuses. E claro que a gente também é impactado quando nós ficamos sabendo, porque são coisas que nós não sabíamos aqui no Brasil, né? E quando chegamos ao campo missionário, claro que nós sentimos isso também. Agora, o interessante, pastor Legiel, pastor Peter, pastor Paulo, pastor Edson, é que quando nós vínhamos para o Brasil, né, para um congresso, uma conferência missionária, dentro do ônibus ou até mesmo dentro do avião, quando atravessa a fronteira da Argentina para o Brasil, nós sentimos que está mais leve o ar. É interessante, é bem assim, bem palpável. E principalmente quando nós estamos de avião, de ônibus, a gente sente mais perto, né? Então, quando a gente atravessa a fronteira, entrou na Argentina, pastor, é um peso incrível que nós sentimos na pele. Interessante. Pastor Paulinho? Pastor, eu tenho algo assim, bem relevante para comentar com todos que estão nos assistindo, e eu penso que é algo que a gente precisa conversar mesmo sobre isso, falando do contexto de família missionária no campo. Nós tínhamos o hábito de orar dentro da nossa casa, por qualquer pessoa que chegava pedindo oração, nós levávamos para dentro da casa, até para não ficar ali as pessoas expostas, e a gente sempre tive esse hábito de levar a pessoa para dentro de casa para orar. Um certo dia, um rapaz da igreja conheceu alguém e levou uma moça para a gente orar na nossa casa. E nós oramos por essa pessoa, e lá a região que nós estávamos era uma região que tinha muito misticismo, muito de trabalho, de feitiçaria, e outros, candomblé e outras coisas. E essa moça caiu, manifestado espírito maligno nela, dentro da nossa casa. Com a graça de Deus, isso era uma situação que a gente vivia sempre. Nós, na autoridade do nome de Jesus, expulsamos aquele espírito maligno, a moça foi liberta. E foi embora, isso já era tarde da noite. Depois, eu sempre tive, eu creio que todos os pais aqui amam os filhos, brincam com os filhos, e na época nós tínhamos só o Hugo, e o Hugo era muito apegado a mim. A gente brincava, corria, me jogava no chão, enfim, coisa de pai e filho.
E logo depois que esse casal foi embora não tenha uma base bíblica nisso que eu vou falar, mas aconteceu dentro da minha casa, o Hugo não quis mais se aproximar de mim. Como já era tarde da noite, eu não dei muita atenção naquilo, e achei que era porque ele estava com sono, queria dormir, enfim, e passou aquela noite. No outro dia pela manhã, o Hugo acordou, e o Hugo fugia de mim dentro da casa. Foi uma experiência assim terrível que nós vivemos. Ele fugia de mim dentro da casa, e de repente ele ficava escondido atrás das portas, me olhando com um olhar de medo. Ele não presenciou o que aconteceu, né? Mas me olhando com um olhar de medo e não queria se aproximar de mim. Até que eu tive um discernimento. E eu pedi para a Mari segurar, porque ele não deixava me aproximar dele. Pedi para a Mari segurar ele no colo, a Mari segurou, eu cheguei na autoridade do nome de Jesus, repreendi todo o mal que estivesse lutando contra a vida do Hugo, e na mesma hora, o Hugo olhou para mim, sorriu, voltou a ser o meu Hugo, veio para o colo e a vida seguiu. E depois daquele dia, nós criamos um hábito dentro da nossa casa de não levar todas as pessoas que vêm até nós para receber oração dentro da nossa casa. Ou a gente atende na igreja, hoje a gente mora em casa pastoral na igreja, ou em uma sala separada, e claro, a gente não permite os filhos ver algumas situações que acontecem. Isso foi uma experiência terrível que nós vivemos no campo de missões. Interessante, né? Mas tudo isso e cada uma das histórias revela, né, a questão da batalha espiritual que existe em torno disso. Quando a gente lê um pouco sobre história de missões, a gente vê que os ataques realmente de Satanás sempre foram contra a família, porque o missionário pode estar empolgado, mas se a família não está bem, se a esposa não está bem, se os filhos não estão bem, aquilo vai causar problema, vai desmotivar, vai muitas vezes atrasar o andamento da obra, e é por isso que nós precisamos orar, estar revestido. Quem está no campo missionário não pode em momento algum negligenciar espiritualmente, mas nós precisamos orar mais pelas famílias dos missionários, né, pastor Petro? Eu acho que essa questão do poder da intercessão é algo que nós precisamos cada vez mais falar e estar envolvido nessa causa. Exatamente, é necessário, e a gente também tem pensado nisso, sobre a intercessão que a igreja base, a igreja mãe, tem que dar essa cobertura espiritual para as famílias missionárias e aquelas pessoas que são mais sensíveis, né, aos ataques espirituais, precisam de uma cobertura maior, uma cobertura espiritual, porque de fato eles vivenciam isso, e nós, mesmo estamos distantes, mas temos a condição de fornecer essa cobertura, de fornecer essa proteção, essa blindagem espiritual junto com eles, de maneira que eles não se sintam sozinhos. Eu estava ouvindo o testemunho de um missionário que estava em uma ilha do Pacífico, fazendo missões, ganhando almas, e um dia ele estava andando pela ilha e se sentindo muito mal, mas muito mal. E ele, andando pela ilha, andando pelas ruas daquele vilarejo, de repente, era por volta do meio-dia, ele começou a ser renovado no meio da rua. E foi renovado no Senhor, estava assim, sentindo um desânimo muito grande, um ataque, uma opressão mental muito grande, e de repentemente ele foi renovado. E foi para casa, almoçou com a família, e à noite fez um grande culto, almas se renderam, e naquela semana uma irmã ligou de um outro país distante, dizendo: missionário, tal dia, exatamente ao meio-dia, Deus mandou eu dobrar o meu joelho e orar por você. E ele disse: irmã, nesse dia eu estava sendo atacado, a minha mente foi transformada em um campo de guerra, e eu estava pensando em ir embora dessa ilha, e de repente eu estava no meio da rua e fui renovado. Minha motivação, meus pensamentos, tudo foi renovado, e à noite tivemos um lindo culto, almas se renderam a Deus. Deus falou com você aí, ofereceu cobertura espiritual para nós aqui. Então, é um fator que nós, como igreja mãe, nós somos uma igreja que envia, nós somos uma igreja de base. Então, precisamos ter essa consciência
A Assembleia de Deus de Blumenau tem que ter essa consciência. Todos os membros, não são só os pastores, não são só os obreiros, todos os membros precisam interceder por missões, pelos nossos missionários e pelos missionários no mundo. Mas a resposta também da igreja, eu senti isso, era muito rápida quando nós estávamos no campo missionário. Era incrível. Nós escrevíamos o pedido ou por WhatsApp mesmo, no calor da urgência, mas a resposta que a igreja de Blumenau dava, e muitas vezes irmãos enviavam mensagens: missionário, estou orando por você. Né? Ouvi o pastor pedindo oração na igreja e nós estamos... Isso é muito importante, né? Essa urgência, porque há essa urgência. Eu lembro que muitos cultos que nós fazíamos na Bolívia, no final do culto, nós estávamos assim, com um peso, uma opressão sobre nós, e eu não conseguia entender, no início eu não conseguia entender, por que tivemos um culto abençoado, pessoas aceitaram a Jesus, mas há uma opressão, parece que maligna sobre nós, há um peso, algo que parece tristeza, algo pesaroso, e depois nós viemos a entender, é opressão diabólica, é Satanás que está ali oprimindo, tentando desanimar você de tudo quanto é lado. E algo interessante que acontecia, um dia eu estava na rua, caminhando em La Paz, e espirrei, e de repente eu espirrei, olho para o lado, uma mulher disse assim: brasileiro cotino, que é uma palavra muito feia em espanhol, brasileiro cotino, por que você não vai para o teu país? Me chamou assim de algo bem feio, e só pelo fato de eu espirrar na rua, e me mandou embora do país dela. Então, assim, Satanás usando a vida dela para me atacar. Então, assim, são coisas que acontecem, assim, que são inexplicáveis, mas as respostas de orações que a igreja dá em favor do missionário, isso faz toda a diferença, e é algo que a igreja precisa cada vez mais se despertar também, né? Interessante, né? Coisas boas e relevantes nós estamos ouvindo nessa noite aqui, para despertar, né, essa urgência na questão da intercessão. Nós, famílias cristãs aqui, que estamos aqui, interceder pelas famílias dos missionários, porque a batalha é constante contra o missionário, contra a família missionária, né? Porque as crianças também são missionárias, a esposa, o marido, todos estão envolvidos nessa causa, a urgência da oração. O tempo se foi, o assunto está bom, tinha tanta história para ouvir, né? Porque a gente se empolga, né? É gostoso demais falar a respeito desse assunto. Hoje nós também podemos entender um pouquinho desses bastidores do que passa a família de um missionário, de uma missionária, como é importante estar ligado numa base que não apenas dê um suporte financeiro, mas esse suporte espiritual, um suporte emocional. Isso faz toda a diferença, e que nós possamos sair desse programa aqui decididos a estar no centro da vontade de Deus, seja no Brasil, seja em outro país. Nós precisamos viver isso para a nossa vida, para a nossa família. E quando não acontece um chamado, que nós possamos ser intercessores, clamar, orar e buscar a bênção de Deus para as famílias que estão pagando um preço para que o Evangelho chegue em todos os cantos desse mundão. Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Eu quero louvar a Deus pela participação de cada um de vocês. Obrigado, uma honra tê-los aqui. E eu quero pedir ao pastor Paulinho para fazer essa oração, abençoando as famílias que nos acompanharam nessa conversa. Também já vamos aqui aproveitar e orar pelas famílias dos nossos missionários ligados pela Missão Esperança. Muito bem, se você tem condições para isso, acredito que você está nos assistindo aí com a sua família, aproxime-se aí deles, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque através desse programa, eu acredito que o Senhor tem falado aos corações de muitas famílias que estão nos acompanhando e que ainda irão, Senhor, nos ouvir, porque esse programa estará ficando gravado. Que essa conversa de hoje possa ser um divisor de água na vida de muitas pessoas. Também, Senhor, que a Tua igreja, aonde chegar, Senhor, essa transmissão,
possa estar envolvida na intercessão pelos missionários do campo, aqueles que estão na batalha, Senhor. Olha por todos aqueles, Senhor, que estão trabalhando no Brasil, fora do Brasil, nas missões transculturais, vivendo os desafios, Senhor. Venha ao seu encontro, suprindo, Senhor, a necessidade do coração, da alma, da vida, abrindo portas, Senhor Jesus, e trabalhando de forma sobrenatural e milagrosa. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, no teu agir, no teu operar, e desde já nós te agradecemos.